Bom dia a todos. Para preparar o ambiente de nossas reflexões desse domingo, vamos ler no livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem 42, Glória ao Bem, Emmanuel por Chico Xavier. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Paulo, Romanos 2:10. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem quando ele não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo, falo, crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é por intermédio do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. A gente lembra, né? Que Paulo disse: agora não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, pois todos vós são um em Cristo Jesus. Foi o que Paulo nos alertou. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Deus, Mestre Jesus, amigos espirituais desta casa, Maria Santíssima, evocamos os nomes sagrados para a nossa vida, a fim de que nessa hora possamos nos entregar à tarefa junto às criaturas humanas, nessa hora vivendo tantos sofrimentos, tantas saudades. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, habitantes da terra, nessa hora de grandes desafios para todos. Abençoa, Senhor, a nossa reunião, as reflexões que trouxemos para essa manhã. Ilumina o nosso verbo, dá-nos visão, vigilância, dá-nos, Senhor, a inspiração necessária para falarmos de Ti e de Teus discípulos. Fica conosco, Jesus, e ampara-nos o verbo incipiente, pobre ainda, que assim seja.
Bem, nós hoje intentamos falar dos que seguiram Jesus, discípulos, seguidores, apóstolos, que posteriormente se fizeram trabalhadores da seara de Jesus. Imaginemos, pelo conhecimento bíblico, Jesus andando agora entre nós, aqui na Terra. Imaginemos como seria hoje. Certo que, como ontem, ele estaria sendo seguido por pessoas comuns. E, além dessas, como nós, pessoas comuns, talvez o seguissem hoje os doentes, os curiosos, os loucos, os obsidiados, os cegos, os paralíticos, os injustiçados pelos homens desse mundo, injustiçados pelas leis, as pessoas carentes em busca de um afago e até mesmo as pessoas portadoras das doenças que hoje nos afligem tanto, né? Tem tanto medo na gente, a dengue, a chikungunya, o coronavírus, né? Que tem destruído tanto aqui na Terra os homens. Também há aqueles portadores de transtornos mentais dos mais diversos, que nessa hora atingem também a humanidade. Mas, possivelmente, Jesus teria ainda hoje alguns seguidores mais fiéis, admiradores secretos, que seguiam Jesus se escondendo da turba, como Nicodemos, não é? Além dos discípulos amados. Teria Jesus discípulos capazes de enfrentar a ironia dos orgulhosos, os ataques das mídias perversas de hoje, o ridículo a que as criaturas perversas, muito ridículas por isso, usariam os meios de comunicação de que dispomos hoje como fazem com a gente, como uma tortura para massacrar outras criaturas de quem elas discordam momentaneamente dos pensamentos. Talvez Jesus enfrentasse hoje tudo isso, se tivesse qualquer pequenina evidência. Mas, naquela época, havia nos passos de Jesus multidões. Na multiplicação dos pães e peixes, foram 5.000 pessoas. Teria também os seguidores mais íntimos, nos seus discípulos, aqueles que o conheciam mais de perto e, por isso, mais valorizavam as suas palavras. Acho que Jesus teria hoje também amigos como Marta, Maria e Lázaro, pessoas a quem Jesus amava muito. Muito triste viver sem um amor aqui na Terra. E esse amor dos amigos é um amor sagrado. A palavra amigo traz no radical o mesmo, traz o mesmo radical da palavra amor. E analisando todos esses grupos, questionamos-nos ou questionemos-nos agora em que grupo nós nos inseriríamos nos dias atuais. Claro que a maioria de nós gostaria de estar entre os amigos mais íntimos, né? Se Marta, Maria ou Lázaro. Outros gostariam de estar entre o discipulado de Jesus, os mais íntimos dele. Esses também recebiam atenção, carinho, benefícios de Jesus, todos eles.
Mas nós vamos analisar hoje alguns textos de Jesus e de seus discípulos sobre o que possa clarear nossa mente, o que seriam os seguidores de Jesus, o discipulado de Jesus e o apostolado de Jesus. E como queria ser discípula de Jesus, eu queria muito ter encontrado Jesus lá na sua passagem pela Terra, eu, eu imagino, eu me imagino seguindo Jesus um dia. Por isso eu quero falar dessas criaturas que tiveram naquela época a oportunidade, porque nós lutamos nos dias atuais para ser discípulo de Jesus. Então, para ser discípulo, nós anotamos algumas recomendações de Jesus a seus discípulos, algumas poucas, porque o tempo não nos permite alongarmos demais. Então, a primeira condição é aquela difícil que todos nós conhecemos e que já estamos deduzindo qual é. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Que seria maior desafio para nós? Negarmos-nos a nós mesmos ou carregarmos o peso da cruz? Com a mesma paciência, com a mesma coragem, com o mesmo silêncio, com a mesma dignidade do mestre inocente. O que seria pior, mais difícil para nós desenvolvermos? Eu penso que o peso maior da cruz de Cristo não foi a madeira que ele carregava, eram os homens, seus impropérios, seu ódio por nada, insuflados apenas pelos religiosos daquela época, aqueles mesmos que pregavam nos templos e nas sinagogas em nome de Deus, mas não o conheciam. Aqueles que viviam a violar os ensinamentos divinos, mantendo tão só as aparências externas de homens justos, de comportamentos irrepreensíveis, mas eram só os comportamentos externos. Aqueles mesmos homens hipócritas, os que humilhavam os homens que eram diferentes deles, enfim, aqueles a quem Jesus comparou como sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Estaremos nós, hoje, nessa comparação feita por Jesus? Somos ainda hoje, nós, os religiosos, que falamos em nome de Jesus, sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Jesus nos dá uma orientação em Lucas 14, 27. E qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aí já encontramos um obstáculo para seguirmos a Jesus. Negarmos-nos é difícil, porque esse homem velho, vaidoso, orgulhoso, prepotente, egoísta, que existe dentro de nós, vez por outra, pula alto e toda a gente se espanta em saber quem somos, na verdade. Jesus conta duas parábolas falando das dificuldades que necessitam ser calculadas, previstas.
E ele fala da parábola da torre e do rei que planeja um combate, como se tudo isso devesse ser planejado, ou seja, para nós não ficarmos no meio do caminho, devemos calcular bem as nossas dificuldades de negarmos-nos e as nossas dificuldades de empunharmos a nossa cruz nos nossos ombros e caminharmos à vista de todos. Então, essa parábola da torre, que o cara sonhou, construiu uma torre muito alta, que fosse quase aos céus. Isso é o sonho do homem, é encontrar Deus. E ele não fez um cálculo de quanto gastaria, e a obra ficou parada no meio do caminho, e as pessoas riam, criticavam dele, porque ele não planejou o seu trabalho. Ou como aquele que planeja um combate e não se prepara convenientemente para isso. Qual é o nosso preparo para negarmos-nos? É a humildade. E isso é difícil para o homem da terra ainda. Então, negar-se seria quase impossível, porque nosso orgulho pesa muito em nosso coração e o nosso coração quase nem suporta. Então, negar-se seria renunciar ao homem que já fomos e fazer nascer em nós um homem novo, com uma convicção diferente, deixarmos a vaidade, o egoísmo, por vezes cruel até, e principalmente cruel para conosco mesmos, quando nós ferimos a alguém, quando nós humilhamos alguém, nós estamos adquirindo sofrimento para nós mesmos. Mas, infelizmente, nós carregamos, né, esse orgulho e como ele nos tem pesado. Então, tomar a cruz redentora de seus deveres, deveres familiares, deveres sociais, deveres profissionais, religiosos e muitos outros deveres, deveres com os amigos, particularmente com aqueles que estão em sofrimento. E Emmanuel nos alerta. Muitos acreditam receber o madeiro das próprias obrigações, mas fogem do caminho. E muitos pretendem perlustrar os caminhos do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhes cabe. Então, muitos até pelas dificuldades nos seus deveres familiares, vão para o grupo espírita e ficam lá o tempo maior possível para evitar a convivência com os que, lhes desagradam dentro de casa ou até do trabalho. Então, esse foi uma das anotações de Jesus para aqueles que quiserem ser discípulo. O melhor é a gente renunciar e pegar o madeiro ao mesmo tempo, e não escolher entre as suas obrigações e os caminhos de Jesus. Tudo é uma única coisa. Os caminhos de Jesus exigem de nós respeito com os nossos, exigem de nós que tomemos a cruz dos nossos deveres com as pessoas aqui na Terra. Segundo conselho de Jesus a todos nós que queremos ser seguidores seus.
vigiai e orai. Porque quando a gente toma o caminho do bem, há muitos atalhos a nos perseguir, nos enganando a respeito do caminho verdadeiro, da fidelidade ao caminho e não aos atalhos que a vida nos propõe a cada momento. E para isso nós precisamos vigiar para nos proteger e orar para altear o nosso tônus vibratório e nos fazer estar sempre em sintonia com o alto, com os bons espíritos, com Deus, para não cairmos nas tentações naturais que aguardam os discípulos incautos. Nós vimos que Pedro, que disse que iria para onde Jesus fosse e que seguiria até o fim, Pedro caiu na tentação e acabou negando Jesus. Pedro, que era aquele sobre quem Jesus ergueria a sua igreja. Então, quem vigia é cultor do discernimento, o que o faz entender melhor a vida e os caminhos que a vida nos oferta, a fim de que façamos as melhores escolhas enquanto caminhamos aqui na Terra. E Jesus pedia, quando orar, né? Quando orar, unge a tua cabeça, entra no teu quarto, né? Não faça como os hipócritas que oram no meio das ruas para que todos vejam. Entra no teu quarto e ora ao teu Pai que está em secreto, e Ele vos atenderá. Então, pedir, buscar, bater, é a gente se colocar sempre em posição de humildade bastante para pedir. É ir ao Pai com uma frequência maior. E o primeiro dever nosso com o Pai diariamente é louvá-lo pela criação, pelo dia que amanhece, pela grandeza de respirarmos. Tanta gente aí precisando de ar nessa hora. Nunca valorizamos o ar que respiramos, o abrir a janela de manhã e respirar a longos haustos. Meu Deus, como isso é importante. Só quando caímos numa cama, dependendo de um oxigênio, sabemos agradecer a Deus e louvar a Deus pela dádiva do dia que amanhece e do ar que nos abençoa. Por isso, Jesus começa o Pai Nosso que estás nos céus, santificando o nome de Deus inicialmente e depois agradecer. E agradeceu sempre. Nós não nos lembramos de agradecer nem ao nosso anjo da guarda, ao Espírito protetor, que de tão boa vontade resolveu nos acompanhar nessa vida. Nós perdemos o hábito de orar para essas almas. E também orar por antecipação a Deus pelo dia que teremos. Agradecer a Deus o dia que amanhece e agradecer por antecipação a bênção daquele dia que há de ser para nós de muitos frutos, porque todo dia, cada hora, cada minuto é uma grande oportunidade de aprendermos. Jesus agradece por antecipação na cura de Lázaro. Ele agradeceu antes de ressuscitar Lázaro. Ele disse: Pai, graças te dou,
porque me ouviste. Ainda Lázaro jazia no sepulcro morto, e Jesus já agradecia pela ressurreição de Lázaro que ele iria fazer. Deu graças também a Deus pela bênção do conhecimento que beneficiava o espírito dos menores, dos homens aparentemente, culturalmente, para a sociedade da época, eram pessoas pequeninas, socialmente, economicamente, os mais pobres, enfim. E Jesus dizia: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e as revelastes aos pequeninos. Meu Deus, quanta verdade existe na sabedoria do povo. Hoje comentava com Lauren, quando ela comentou que Emmanuel diz que as pessoas que criticam, que ficam procurando defeito nas outras pessoas e falam muito desses defeitos, elas acabam atraindo para elas aqueles defeitos. E nós conhecemos a sabedoria popular, a linguagem dos incultos, que diz assim: língua fala, língua paga. Não é uma sabedoria? É uma sabedoria. Desconhece o processo da vibração, da ligação pensamental que a gente estabelece com aquela pessoa, a ponto de materializar em nós os defeitos que ela tem. Mas Jesus agradece a Deus por ter ocultado grandes verdades aos sábios e ofertado aos pequeninos. E ele dá essa graça a Deus. Agradeceu antes de distribuir alimento do corpo, agradeceu quando foi escolher os seus discípulos, ele foi pedir inspiração a Deus, ele agradece a Deus antes também de distribuir o alimento do Espírito. Então, ele tomou os 7 pães e os peixes e, dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Então, ele agradecia pelo pão material, como ele ergue a taça na última ceia, e antes de oferecer aos discípulos, o que ele faz? Dá graças. Tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos. Mateus 26, 27. Mais uma recomendação de Jesus. Está em João 8,31. Permanecer na palavra de Jesus. Disse Jesus aos judeus. Os judeus não eram discípulos, eram os seguidores que haviam crido nele, é o que registra o Evangelho. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles não precisavam estar andando atrás de Jesus. Bastava permanecer na palavra de Jesus. Não é o que nós entendemos hoje, que falamos ontem aqui sobre os ateus, com um jovem que nos requisitou um passe. Sobre os ateus, porque o jovem era ateu. E nós falamos sobre ateus que foram pessoas de comportamento cristão uma vida inteira. E eu conheci alguns excelentes ateus. A chave é permanecer
na palavra de Jesus. É seguir. Gandhi não era cristão, mas Gandhi cumpriu todas aquelas normas do Sermão do Monte. E ainda dizia: se perderem todos os livros da humanidade e só se salvar o Sermão do Monte, nada se teria perdido. Não era cristão. Se só fossem para os céus os cristãos, que seria dos nossos companheiros de vida irrepreensível, porém não cristãos? E os que morreram antes de Cristo vir ao mundo, não seriam salvos? Né? Então, nós somos muito pretensiosos nas nossas crenças. Permanecer na palavra de Jesus, porque é a palavra de Jesus que nos liberta dessas algemas de ontem, de nosso orgulho, de nossa prepotência. A palavra de Jesus é eterna, por isso que ela é libertadora, porque vamos falar dela em todas as épocas da humanidade. Emmanuel nos diz em Fonte Viva, mensagem 173, não seremos libertados por palavras provisórias de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, ciência, religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros de um único ponto de vista. Nós nos achamos sábios e discutimos política, discutimos religião, agora discute-se ciência. Ciência ser discutida nos dias de hoje, meu Deus, é muita vontade de discutir, é muita vontade de ser antagônico. Parece coisa de jovem rebelde, da adolescência, da pré-adolescência, quando quer derrubar todos os valores para exaltar o seu valor. Eu acho que muitos de nós estamos na adolescência espiritual e nos afeiçoamos a alguns ângulos de nosso conhecimento político, social, religioso, científico, e passamos a armar trincheira contra os outros que creem diferentes de nós. Cuidado! Por isso que o vigiai e orai veio antes. São ângulos pobres de um conhecimento que não temos e nem tão cedo teremos. Mais uma recomendação de Jesus para quem quer ser discípulo: frutificar, ou seja, mostrar as nossas obras, apresentar as nossas obras. João 15:8. Nisto foi glorificado o Pai, para que estejais produzindo muito fruto e vos torneis meus discípulos. Então, seguir a palavra de Jesus, vigiai e orai, apanhar a cruz, negarmos-nos para seguir a Jesus e agora frutificar. Ou seja, o seguidor de Jesus ajuda, ampara, instrui, edifica e serve-se. Isso Emmanuel nos diz. Então, onde estiver, o seguidor de Jesus será sempre um ponto de pacificação, um ponto de justiça, um ponto de serenidade.
qualquer intriga, fofoca vai acabar nele, porque dali para frente não segue. Esse é o seguidor de Jesus. Emmanuel vê assim um seguidor verdadeiro de Jesus e ainda acrescenta, em palavras de vida eterna, não vale apenas sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. Não basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Seguir Jesus é ação de cada minuto, de cada dia, de cada período, triste ou alegre, pródigo ou nem tanto de nossas vidas. Seguir Jesus é estar com Ele, junto a todos os que sofrem nessa hora. E mais uma advertência de Jesus para os seus seguidores. João 15:19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ou seja, o mundo nos odeia e nós não pertencemos ao mundo. Jesus nos escolheu, nos tirou do mundo. Por isso, nós vamos sofrer calúnias, vamos sofrer humilhações por parte daqueles que ainda aceitam Jesus só de boca, não aceitam no coração. Então, nunca o seguidor de Jesus deve aguardar louros ou reconhecimentos aqui na terra. Se aguardar, ainda não entendeu, não seguiu a palavra de Jesus. Seguir a palavra vem antes. E agora, o que Jesus fala é espiritualizar. Quem ainda está preso a conceitos do mundo ainda está vivendo por uma única existência. Quem se ausenta dele, quem se ausenta dos julgamentos da terra, esse sim, esse está vivendo em clima de espiritualidade. Sabe que os valores do mundo, que as pessoas que aqui ainda vivem, são pessoas sujeitas a esses enganos. E aí falam mal umas das outras. Eu comentando ontem para um grupo lá em Orlando sobre a mulher adúltera, eu comentava que ela me ensinou muito. A partir do momento que eu escrevi A Mulher no Evangelho e que falei dessa mulher adúltera, eu tive uma transformação na minha vida. O Evangelho é transformador de nossas condutas. O Evangelho é consolador de nossas dores. O Evangelho é direcionador dos nossos caminhos para que caminhamos mais serenos, mais alegres, mais tranquilos. E eu falei da mulher adúltera, que mesmo estando ali os homens com pedras nas mãos para apedrejá-la, ela fica ali calada, aguardando unicamente o julgamento de Jesus. A partir dali, eu vi que só esse julgamento me importa. E esse julgamento de Jesus, a partir do momento que nós começamos a conhecer a sua palavra e que vamos nos espiritualizando, e que vamos vigiando e orando, e que vamos pegando a nossa cruz, negando-nos quanto pudermos e caminhando com eles, nesse momento que a gente faz tudo isso,
julgamento do mundo não nos interessa mais. Eu perdi, aliás, aquela angústia. Ai, o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, o que vão dizer de mim. Tenho a menor preocupação com o que pensam, com o que falam. Eu aguardo unicamente, como me ensinou a mulher adúltera no Evangelho, eu prefiro dizer a mulher que adulterou, não é porque ela adulterou uma vez que seja adúltera sempre como nós fazemos aqui na Terra, né? E eu prefiro hoje seguir essa orientação que ela deixou para nós, que é de aguardar o julgamento de Jesus, que não julga ninguém, que nos dá a chance de nos julgarmos, né? Não extingais o espírito, porque quando a gente extingue o espírito, a dor nos macera muito mais fortemente. Então, o objetivo dessa exortação de Paulo aos Tessalonicenses, não extingais o espírito, era renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando suas tendências superiores, porque um fala, outro critica. Errar nas nossas posturas de nova criatura que queremos ser hoje é comum, todos caem. Pedro caiu e levantou e continuou seu trabalho. Todos nós temos que fazer isso. Nossa queda foi grande demais, agora eu não me sinto apta a falar de Jesus, porque que é isso? Jesus oportunizou a todos, ainda disse, eu não vim para os sãos não precisam de médico. E ainda nos alertou, há mais alegria no céu pela chegada de um pecador que se arrepende do que de 99 justos que não precisam do arrependimento. Que força tem o arrependimento na nossa vida e a nossa tomada de posição em sentido contrário ao erro. Então, renovar essa atitude mental nossa que nos faz sufocar nossas tendências superiores. É isso que Emmanuel nos pede em Pão Nosso, na mensagem 135. Todo o nosso difícil aprendizado na Terra é justamente para que nos ergamos do mundo na qualidade de espíritos gloriosos, para que a gente saia da Terra melhor do que a gente entrou. Eu não tenho grandes sonhos de espíritos, de ter um espírito evoluído, dar um salto grande demais numa vida só. Eu tenho esperança em outras vidas, mas, digo sempre, as pessoas conhecem e riem de mim, brincam comigo, porque uma vez uma irmã me perguntou, você quer ficar santa? E eu disse, é isso que eu quero, acertou. Como você adivinhou que eu quero ser santa? Eu quero. Por que eu vou dizer que eu não quero? Eu estou aqui na Terra para quê? Eu estou sofrendo para quê? Nosso objetivo é isso. Leon Denis fala isso. As mulheres serão anjos, os homens serão santos. Eu quero ser anjo, eu quero ser santa um dia. Nós vamos chegar lá. Nós vamos fazendo o bem devagar até um dia ele virar hábito dentro de nós. Então, para que nos ergamos, né, do mundo na qualidade de espíritos gloriosos, temos que cancelar esses hábitos negativos do passado. Hábitos e costumes da Terra devem passar pelo crivo dos princípios superiores. O Evangelho é o farol, é o tira-teima. Em meus passos, o que faria Jesus?
diante desse dilema que tem que resolver agora, é um questionamento. Então, é saudável para o nosso espírito que nos vejamos tais quais somos agora. Nossa revisão de cada dia também deve nos servir muito. O que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que eu fui até ontem, ou eu desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que eu desejo para o meu amanhã? Isso é um questionamento. A gente acrescenta esse àquele que Santo Agostinho faz, não é? Todo dia se questionar se alguém teve alguma mágoa, alguma coisa para dizer dele, ao fim do dia, fazer a revisão no dia. Porque se deixar para a semana, vai ser uma revisão muito difícil. E a gente erra muito todo dia, né? Mais uma orientação de Cristo. Compromisso, responsabilidade de aprendiz. É esse conhecimento do que nós somos, do que nós podemos ser hoje. É planejar a nossa obra, a torre, a parábola da torre. O que eu posso ser nessa vida? Até onde eu posso ir? E suportar aquilo que a gente ainda não consegue ser. Sofrer, sim, porque a gente sofre, porque a gente quer ser o melhor, mas há passos que ainda não temos prontidão para dar. Como na Terra, de uma série para outra, uma série tem que dar prontidão para o conteúdo que virá na série seguinte. Na Terra, a educação se processa dessa forma. Então, no momento, nós estamos buscando prontidão para o homem que seremos amanhã. E Jesus disse da responsabilidade do aprendiz, não é? Ele fala que esse homem que nós fomos até ontem, nós temos que cuidar dele. Como? Modificando nossas atitudes no dia de hoje. Porque Jesus diz que adianta, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Às vezes, numa ânsia de crescimento intelectual, cultural, numa azáfama, uma correria pelo dinheiro, pelo reconhecimento das pessoas, nós acabamos perdendo pequeninas oportunidades de trabalho, de atendimento a uma pessoa que passa por nós e perdemos a oportunidade de sermos úteis àquela criatura. E ainda esse compromisso e responsabilidade de aprendiz. Jesus disse: se eu não tivesse vindo, nem vos tivesse falado, não terias pecado. Mas agora permanece o vosso pecado. Não tem mais desculpas, noutras traduções, para o vosso pecado. É o célebre pecado após o conhecimento, que é muito bem explicado, eu adoro essa explicação de Emmanuel no livro O Consolador. E ele diz assim sobre isso: enquanto o homem se desvia e fraqueja, distante da iluminação, seu erro justifica-se, de alguma sorte, pela ignorância, pela cegueira. Ninguém pode ter responsabilidade pelo que não sabe, pelo que não conhece. Todavia, a falta cometida, com plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio,
essa significa o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Porque Jesus fala, o pecado contra o Pai será perdoado, o pecado contra o Filho será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Por quê? Porque a alma estará, então, contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. As nossas possibilidades são divinas, porque trazemos em nós a genética do Deus que nos criou. Então, nós temos esse lado e temos a responsabilidade com essa genética divina. Temos que fazer crescer esse Deus que habita dentro de nós. Vós sois deuses, vós sois luz. O reino de Deus está dentro de vós. Sabiamente, Deus se colocou em nós para que nós encontrássemos em determinado momento a sua linha, o seu caminho e retornasse como o filho pródigo à casa do pai. As lembranças da casa do pai impulsionaram a caminhada longa do filho pródigo, chega todo esfarrapado à própria casa, a casa do seu pai. É a grande metáfora de nosso caminhar para Deus, é a parábola do filho pródigo. Esses erros, depois do conhecimento, são mais graves, são os que nos acarretam mais culpas, porque são os mais graves da vida, porque consiste no desprezo do homem pela expressão de Deus que nele habita. Então, é Emmanuel quem diz isso. Esses erros são os mais graves da vida porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Tem que correr. Discípulos e seguidores e os compromissos uns com os outros. O que caracteriza os discípulos de Jesus? Como identificá-los? Jesus nos respondeu em João 34, 35. Qual é a chave? É o amor. A chave é o amor. É um mandamento novo que Jesus trouxe à terra. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ora, o parâmetro, é ele o parâmetro, que também ameis uns aos outros. Nisto conhecerão os que são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, descobrimos que ainda não somos discípulos de Jesus. Somos seguidores. Esta palavra de amor entra no Evangelho 80 vezes. Lá no Velho Testamento, mais ou menos 22, nós contamos. Já estava perto da hora de Jesus sair do mundo e ele tinha que deixar fixado em nós a maior lição, que era o amor. E dava as lições dos seus últimos momentos, últimos pedidos de quem morre para nós, são tão fortes, ficam na nossa mente por muito tempo, e a gente costuma atender, né? Então, precisamos atender esse pedido de Jesus na nossa prática diária, porque quem ama, protege, né? Esse é o primeiro verbo na relação entre nós, proteger as criaturas a quem nós devemos amar ou a quem devemos amor. Como? Ouvindo-os. É uma forma.
Tiago pede, confessai as vossas culpas uns aos outros, ouvindo-os sem julgamento, ouvindo-os com amor, como quem ouve um filho que erra. E a mãe sofre e junto dele, e não despreza o outro pelo seu erro. Com preces, diz Tiago ainda, orai uns pelos outros, para que sareis, com preces diárias. Cultivando a paz, vivei em paz uns com os outros. Marcos 9:50 nos aconselha. Não nos achemos privilegiados ou superiores a qualquer dos nossos irmãos. Todos somos companheiros de evolução, guardados ainda entre o bem e o mal. A qualquer momento nós podemos cair. E também admoestando-os quando necessário, chamando-os à razão com carinho, aconselhando-os quando eles estiverem em erro, e sendo verdadeiros com eles, sem agressão, sem grosseria. Paulo pede aos Tessalonicenses, admoesteis os insubmissos. Mas como falar com eles? Foi Casimiro Cunha que nos ensinou. A verdade é alguma coisa sagrada, bela, infinita. Só o amor sabe dizê-la conforme deve ser dita. Admoestar alguém implica amor em nós por essa pessoa. Se não amarmos muito, não temos condições de fazer uma admoestação amorável, verdadeira, que não maltrate, que não machuca, tratando-os com afeto. Afetividade é outro tópico para a gente caminhar com os nossos companheiros. Saudai-vos com ósculo santo, é o que pede Paulo aos Tessalonicenses 5:26. Beijo puro, beijo feito de carinho, de bem-querer. Como nós estamos necessitados de um abraço, de um beijo de um amigo. Em Lucas está registrado o encontro com a pecadora e Jesus exalta justamente a pecadora porque ela lava os pés de Jesus e os beija. E Jesus adverte a falta de afetividade no fariseu. Entrei em sua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste um ósculo, um beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar-me os pés. Então, o beijo, o carinho, a afetividade uns com os outros. Jesus reclama a falta de cortesia, a indelicadeza, a falta de afetividade do fariseu. E Emmanuel nos diz, ainda no Consolador, na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida em sua jornada de aperfeiçoamento. O amigo, que falta nos faz o amigo. Então, muitos não conseguiram seguir Jesus, não queriam ouvir mais as admoestações de Jesus. Está registrado em João 6:68, um discurso que Jesus faz, e os 72 discípulos, seguidores, né, acharam um discurso muito duro. Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Aí Jesus pergunta, e eles foram embora, não seguiram mais. Aí Jesus pergunta, porventura, vós outros, quereis retirar-vos? E Pedro responde, Senhor,
para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Devia ser nossa busca da vida eterna, de tudo que é eterno. Judas caiu numa cilada dos fariseus mais tarde, segundo suas próprias deficiências. Então, seguidores, discípulos ou apóstolos. Seguidores, como vimos, são muitos, aqueles muitos que não suportaram o sacrifício de seguir a Jesus. Por isso, ele mandou pegar a cruz. Lá no início de nossa palestra, lembramos dessa advertência. Discípulos são aqueles que ainda aprendem com seu mestre, os que se preparam para alguma tarefa futura, como os 12 discípulos se prepararam para prosseguirem após a partida de Jesus. Caíram, se levantaram muitas vezes, temeram, sofreram, mas prosseguiram na tarefa e, excetuando Judas, outros prosseguiram a tarefa, pregaram, escreveram, curaram, ressuscitaram, como Pedro ressuscita Dorcas, sofreram perseguições, morreram por causa do Evangelho, viveram sob as orientações de Jesus. E, ao fim da jornada de Cristo, na última ceia, eles já se tornaram apóstolos. Porque apóstolo é o nome que Jesus escolheu para designar seus principais seguidores. Os apóstolos necessariamente são discípulos, mas nem todos os discípulos chegaram necessariamente ao apostolado. Jesus acaba de dar instrução às 12 e partiu dali a ensinar, a pregar. Essa era a tarefa que Jesus mais prezava e se dedicava. E na hora da chegando a hora da morte de Cristo, é interessante ver em Lucas 22:14, que antes João fala que Jesus deu instruções aos discípulos. Mateus 11:1. E em Lucas 22:14, na última ceia, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com os 12 apóstolos. Já tinham sofrido, já começaram a seguir Jesus com uma visão muito mais ampla de seus conhecimentos, eram apóstolos. Então, nessa hora, 12 apóstolos à mesa. Foram muitos discípulos, mas na hora final tinham 12 apóstolos. Eles haviam aprendido o que precisavam saber sobre o reino de Deus e sua implantação aqui na Terra. É muito interessante que Paulo foi apóstolo e Paulo pôde pregar a Jesus como apóstolo aos gentios. Jesus não deixou que os discípulos fossem aos gentios. Então, quem são os espíritas hoje? São aqueles que errando, caindo, são aqueles que trabalham um discipulado para um dia se tornarem apóstolos de Jesus. Que se espera de nós hoje é o segue-me, seguir a Jesus, é dilatar o amor possível. No fora da caridade não há salvação, e só os que amam a Deus, amam a Jesus, os que estão em comunhão com Jesus, para se tornarem um dia apóstolos. Espera que a gente partilhe as emoções e os conhecimentos com os outros. Meus discípulos se conhecem, por muito se amarem. Então, o apóstolo hoje é Chico Xavier, que se tornou um grande apóstolo de Jesus, nos disse: considero o aspecto
que considero fundamental da doutrina espírita é o religioso. E é por isso que nós falamos de evangelho, e é por isso que hoje nós estamos debruçados todos no evangelho de Jesus, rogando a Jesus que nos ampare a caminhada de seguidores para discípulos e para futuros apóstolos. Vamos orar. Senhor, te agradecemos as bênçãos dessa hora, podermos compartilhar o teu evangelho com outras criaturas, podermos estudar o teu evangelho na nossa amada Escola Jesus Cristo, templo de onde alimentamos a nossa fé, onde convivemos, exercitando-nos para o amor ao próximo, com os nossos companheiros de jornada, de quem sentimos tanta saudade nesses dias de pandemia. Abençoa, Senhor, a nossa casa, o nosso templo, seja conosco e ampara-nos os passos tíbios ainda no rumo do teu amor. Que assim seja.